Olá, telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a ciência que foi desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Então, Kepp, nos seus livros, no seu desenvolvimento da sua ciência psicanalítica, ele percebeu algo muito, muito sério no ser humano, que está acontecendo com a humanidade. Ao contrário daquele princípio fundamental freudiano de que o inconsciente com seus é um depositário de fatores reprimidos, principalmente da sexualidade, dos instintos, ao contrário dessa ideia freudiana, o ser humano é invertido. Kepp descobriu a inversão do ser humano e percebeu ainda mais que a doença do ser humano, a sua enfermidade, vem do desejo inconsciente dele não ser o que ele é. Ou seja, pela essência, pela natureza, o ser humano são. Entretanto, por um fator que está ainda não percebido pela humanidade, ele está invertido. E o Dr. Kepp vai explicar isso para vocês. Eu gostaria de pôr aí um quadro para mostrar qual é a origem, né, da enfermidade e da saúde. Veja aí, a visão, né? A visão que o olho tem e que é semelhante à máquina fotográfica. A visão é o seguinte, então, o olho e a máquina fotográfica, que, é claro, né, é semelhante, vê duas pessoas dançando, mas dentro da vista está de ponta cabeça a parte sensorial. E que depois o intelecto desinverte já dentro do corpo e vê os dois de pé dançando. Então, o que eu quero falar com isso, né? É que as pessoas infantis, as pessoas assim mais sensoriais, né? As pessoas mais ligadas aos sentidos, que são as pessoas mais doentes. Por quê, né? Porque elas estão assim ao contrário, como é que fala upside down, né? Como os americanos falam assim, vivendo de ponta cabeça, dando valor aos sentidos e deixando o espiritual de lado. Porque o ser humano é um espírito, vamos dizer, corporificado, né? Mas o próprio corpo é algo espiritual. Então, o que é a neurose, psicose? É quando o ser humano não se diverte, fica de ponta cabeça, né? Dando mais valor aos elementos assim externos. Isso a gente viu muito nos Estados Unidos, né? O povo é muito sensorial lá, dá muito valor ao dinheiro, e o dinheiro mais os outros, né, elementos assim orgânicos, é que a medicina também dá valor, né? Eu gostaria que a doutora Julieta, ela fez medicina em Cuba, depois na Europa, né? Lá na Espanha. A doutora Julieta não acha que a medicina está invertida, por isso não alcança a causa fundamental das doenças. Sim, Dr. Kepp, porque a medicina, como ela é estudada hoje e praticada, dá predomínio ao elemento material, ao corpo, e não trata das causas psíquicas, das causas emocionais. Então, nós damos remédios que têm muitos efeitos secundários e a pessoa sofre mais ainda pelos efeitos secundários e porque ela não conscientizou o problema emocional, a raiva, a arrogância, a ignorância que ela tem, os vícios que ela pratica. Então, a trilogia analítica traz essa ciência para desinverter também a medicina. Então, e a questão dos medicamentos, né? Porque a medicina, o rapaz que faz, a moça que entra para fazer medicina, aprende a
receitar remédio, né? O que acha dos remédios? Que são muito prejudiciais sempre que eles não tratam a causa principal. Então, o médico acha que vai resolver e, na verdade, não resolve, né? Causa muito mais problemas do que os pacientes já têm. Às vezes, claro, precisam antibiótico, um tratamento pontual, né? Mas, no fundo, o paciente sempre deveria ir procurar por que ele adoeceu, o que ele não quer ser no ser dele. Então, nota que a medicina está se encaminhando para a psicologia, né? A psicopatologia. Então, na questão da doença mental. Então, o indivíduo que tem esquizofrenia, mania, depressão, né? Paranoia, é algo que vem do interior dele, são vícios assim emocionais que ele tem e que contamina o corpo, então criando doenças. Veja aí a relação entre a física com a medicina. Veja esse quadro. Física de Newton é baseada no movimento. E a física minha? É baseada na vibração. Então, a vibração é um movimento interno. O que é o movimento interno? É uma vibração que depois que a pessoa vai perdendo essa vibração, vai morrendo, né? Aí o movimento externo também cessa. E o movimento externo vem dessa vibração interna. Então, notem que as pessoas que vão ficando doentes é porque vão perdendo a energia interna, essa vibração. É vibração celular, não é só psique, né? Vem do psiquismo para as células. Então, quando a pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo a vibração, até então perecer. Então, veja em segundo lugar. O impulso é dado pelo exterior e na física de Kepler a vibração nunca cessa. No Newton, o impulso vem de fora. Isso. E no meu trabalho vem de dentro. Sim. Então, esse é o grande erro que o Newton recebeu do Galileu, né? Não é que fora, né, aumentando a velocidade da energia, né, G1, G2, G3, G4, G5 ou mais, é que vai melhorar, é que vai dar progresso. Não é isso. É melhorando a vibração interna que melhora, então, tudo o que existe de espiritual e material. E depois, terceiro lugar. O movimento para Newton é externo e para Kepler vem da ação interna. Aliás, eu recebi essa orientação, assim, vamos dizer, lendo algo de Jesus Cristo, né, que ele fala aqui. O problema, o reino de Deus vem do interior. Quer dizer, nós temos dentro de nós não apenas o reino divino, uma perfeição muito grande pelo nascimento, mas também a sociedade, a gente pode dizer, nós estamos vivendo o paraíso. Não é que um dia nós fomos expulsos do paraíso, Deus não expulsa ninguém, é a gente que não quer. A hora que a gente aceitar o bem, a verdade, o belo, como deve ser, a gente vai viver uma vida de paraíso outra vez. Porque nós estamos no paraíso. Então, nós, enquanto a gente ouve, né, o demônio lá, o Lúcifer, que é o nada, né? Ele é o nada. Ele tenta tirar tudo que existe, né? Então, o trabalho dos demônios não é criar algo diferente. Eles tentam, né, evitar que haja o bem, a verdade, o belo. E depois? Em quarto, né, o movimento para Newton depende também do exterior. E para a física de Kepler
é o interior que conta? O trabalho meu trilógico é para mostrar que todo movimento vem de dentro para fora. Não existe movimento exterior que faça tudo, que faça a vida. É por isso que, como a doutora Julieta falou no outro programa, o medicamento pode causar um efeito bom, mas pode causar 2, 3, 4, 5, até mais defeitos e distorções. Então, a questão é essa, é que vendo o exterior não se chega, né, à perfeição, não se chega mesmo ao que é totalmente certo. E depois, né? Por último lugar, o movimento para Newton é superficial e para Kepler a vibração é o essencial. Então essa é a relação entre a física tradicional e a nova física. Porque a essência é perfeita, né? É a vibração que vem direta de Deus. E o movimento externo é a existência. Então, essa existência que a gente tem que ser de acordo com a vibração interna divina, que vem direta de Deus. Então, aí é a questão, né, que eu vou agora desenvolver da nova física, que através dessas descobertas, né, desses conceitos, essa nova física vai mostrar como é possível o ser humano ter uma saúde quase perfeita, uma vida perfeita, se ele tiver consciência do mal, né, que os demônios causaram aqui na Terra, e também os problemas todos, né, que evitam assim que a gente seja feliz. Já voltamos. Cada dia é um aprendizado novo, uma conscientização nova, né? E essa conscientização tem me ajudado bastante, né, profissionalmente, pessoalmente. Uma terapia em inglês, né, que ajuda bastante a conscientizar tanto o aprendizado da língua quanto na nossa vida no dia a dia. Às vezes eu tô cansado, saio do serviço, às vezes meio estressado, falo, vou para casa. Eu falo, não, eu vou passar lá. Você passa cansado, fala assim, acho que eu não vou ficar, né? Acaba, o ambiente faz você querer ficar, querer participar. Isso te ajuda, você sai mais leve, mais tranquilo. A Milênio faz e vem fazendo a diferença em eu me conscientizar de alguns problemas, algumas dificuldades da minha vida. Então, na segunda parte, eu vou mostrar os tipos de ressonância que aparecem no aparelho, né? Quando faz análise do sangue, né? No aparelho que mostra, né? Nos hospitais, geralmente, quais são os movimentos internos, né? Que a pessoa tem assim na vida psíquica. Veja lá, tipo de ressonância. Tipos de ressonâncias. Tem a esquizoparanoide. Quando a pessoa tem uma esquizoparanoide, uma doença mental grave, aí como é que aparece no aparelho, né? Eu não tenho como eu explicar aquilo. São as agressões e as inações intensas, né? São intensas, né? Então a pessoa acaba tendo infarto do miocárdio. Tumores, né? infartos, convulsões. É. Aí tem a ressonância normal, que é tranquila, né? Que aparece no eletro.
cardiograma, né? Então, aquilo é uma conduta neurótica E normal. depois lá embaixo, Depois né? aí a conduta maníaca depressiva, né? Que também são altos e baixos. E Na mania, a chamada bipolaridade. é, Pessoa bipolar que passa de uma alegria, assim, que passa de uma alegria muito grande para uma depressão, né? Eu conheci pessoas que durante um ano, né, passava um ano numa depressão. De repente, depois de um ano, 365 dias depois, entrava na mania. na mania, né? E ficava um ano na mania, depois um ano na depressão. É muito interessante isso, porque mostra a origem psíquica e principalmente dos aparelhos aí do corpo. Mostra o quê, né? Doenças aonde, né? Aparelho respiratório, circulatório, digestivo. Então, veja que na mania, na depressão, geralmente ataca os aparelhos internos respiratório, circulatório, digestivo. E na questão mental, né? Na paranoia, principalmente, então aparecem tumores, aparecem infartos, convulsões, câncer, né? Que é a moda atualmente, aparece por causa disso. Pessoa muito nervosa, muito estourada. Veja quando se faz exame de sangue, veja esse sangue, por exemplo, é chamado assim mediano, não é muito grave nem perfeito, está no nível médio. Esse sangue mostra amontoado de glóbulos, né? E não mostra uma disposição assim perfeita, né? Cada globo assim no local. Mostra tudo misturado. Mostra a questão do bem, do mal junto, da saúde, da doença junto. Então, não tem assim uma disposição normal para ajudar a pessoa a ter uma saúde perfeita. Então, fazendo análise, geralmente a pessoa melhora. Depois, é um fato interessante, né? Veja em seguida a questão eu pus assim, libertação dos delinquentes. O que é isso, Cláudia? Acho que o senhor tenta libertar os criminosos dos crimes, mostrando que eles são doentes. Então, essa questão de prisão, né? A pessoa entra, por exemplo, numa prisão, assim, vamos dizer, com uma corruptaçãozinha. Então, depois da prisão, ele sai sendo um super corrupto. Então, ele melhora na corrupção. Então, a prisão é um erro que a sociedade fez, porque em vez de ajudar a pessoa, piora. E outro erro, a doutora sabe qual é? É hospital. Internar a pessoa em hospital, principalmente em hospital, vamos dizer, mental, né? Sim, e hoje ainda temos a internação nas casas, né? Esse confinamento das pessoas está criando muita doença mental e física também. Agora, é claro que tem alguns doentes que são agressivos, né? Aí não pode fazer outra coisa, né? Do que internar, né? Então, eu quero dizer agora o seguinte, né? Da onde que vem esses problemas todos que o ser humano sofre, né? Não é o que o Freud falava de questão de sexo, é até uma coisa infantil, o que o Freud dizia nesse sentido, né? A questão principal que leva o ser humano a ficar nervoso, qual é? É a vida econômica. A vida econômica. Então, a vida econômica veio principalmente de Adam Smith. Adam Smith é um pensador inglês, né? Ele que colocou a questão do dinheiro em primeiro lugar.
Então, pode notar que a ideia anglo-saxônica, né, coloca a questão do dinheiro como a finalidade principal da vida da pessoa. E isso é um grande erro, porque note que isso, é claro, né, tornou os Estados Unidos um país rico, a Inglaterra, os países do norte, lá da Europa, mais ricos. É claro que beneficiou nesse sentido, mas de outro, tirou, né, a capacidade para as artes, para a ciência, a própria ciência, para a vida religiosa. Então, o dinheiro leva o ser humano a um rebaixamento mental muito grande. Então, veja em segundo lugar, Cláudia, colocação do lucro. Acima da atividade profissional. Então, veja o seguinte, né? As pessoas bilionárias, né? Elas vivem em torno do lucro, em torno, assim, do ganho, assim, enorme, e em detrimento do povo, né? Porque aquele dinheiro que um bilionário tem, imagina 100 bilhões de dólares, isso é brincadeira, né? E de outro lado, as misérias, né? A pessoa que não ganha nem para comer e não consegue emprego, o país é responsável se não dá emprego para a pessoa. Estados Unidos agora aqui não dá emprego, então é porque colocou os gananciosos lá em cima, né, em primeiro lugar nas suas leis. E depois, em terceiro lugar, O veja valor lá. do dinheiro como sendo a maior realização social, né? Então, veja as consequências sociais, né? Saturação de artigos manufaturados. O que quer dizer isso? Por exemplo, porque se tem 2 ou 3 fábricas de carro, de avião, para que ter 20 e 30, né? Isso é um absurdo, né? Para que tantos carros nas ruas, poluindo, né, com a gasolina, o ar. E depois, em segundo lugar, A interminável luta de classes. então, começa a ganhar menos, então, a questão do dinheiro, né? O operário, então, outra pessoa nota que o colega ganha mais, então se revolta, briga. E depois? A eliminação da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que a Inglaterra vinha tendo, estava crescendo e podia fabricar já máquinas incríveis e colocando o dinheiro como a finalidade principal, então a Inglaterra parou. Os Estados Unidos também. Por quê? O povo quer o dinheiro e não a realização. Nossa, Dr. Kepp, mas agora isso no mundo está mais do que nunca implantado, né? Valor. Esse livro, né, é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, né? Depois eu gostaria de, antes de terminar o programa, mostrar as vantagens, né, do nosso motor, que traz a energia essencial para a saúde. Veja novamente esse quadro das vantagens. Vantagens do Kepp Motor: ele é saudável, ele promove a saúde por causa do Então, magnetismo. O que quer dizer saudável, né? Então, né? Ele é saudável porque ele espalha magnetismo pelo ambiente. E o magnetismo é a energia da vida, né? Que faz o universo e tudo mais, traz a saúde. Então, esse ventilador, no funcionamento, ele equilibra o ambiente, e equilibra tanto os organismos vivos como espanta insetos, ele acalma animais, acalma pessoas nervosas, porque o magnetismo é energia de vida, né? E depois, em segundo lugar, Ele tem um motor de energia magnética ressonante. então, o motor geralmente que se usa não é o motor ressonante. Normalmente se usa o motor elétrico, e esse não, é um motor que funciona pelo princípio da ressonância, ou seja, sintonia com a energia universal, né? Escalar.
Então, o elétrico, por exemplo, que não é o nosso, né? O nosso é ressonante, o elétrico emite o ar, por exemplo, no verão, ar quente. É. Então, não traz nenhuma vantagem. O nosso é como um aparelho de ar-condicionado. O senhor já pensou isso? Sim, Dr. Kep, Diminui a A temperatura do ambiente. temperatura. porque o magnetismo ele é restaurador do ambiente. Então, se a temperatura está muito alta, a tendência é a restauração do ambiente pelo magnetismo. Depois é econômico, né? Ah, isso sem dúvida. Economia de quanto por cento, né? Em alguns casos chega até 90% de Então. economia. Porque usa um pouco ainda a eletricidade, mas economiza quase totalmente. Ecológico, nós já falamos, né? É resistente também, né? Sim, porque é um motor frio, então ele dura muito tempo. É feito de madeira, inclusive, né? E o que é Isso. incrível, ele funciona automaticamente no 210, 220, 110 e com painel solar. Dr. Kep, nós já terminamos o nosso tempo de hoje, então gostaríamos de convidar vocês para estarem conosco na próxima semana, nesse mesmo horário.